Muito bem. Agora a gente vai ver relações métricas no triângulo retângulo. Lembrem que a gente já tinha visto o teorema de Pitágoras e também semelhança de triângulo. E agora a gente vai usar as relações métricas, só que para o triângulo retângulo, né? Lembrando que triângulo retângulo precisa ter um ângulo de 90 graus. Bom, temos aqui o triângulo retângulo. Quais são os elementos do triângulo retângulo, né? A hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, e os catetos. Vamos supor que a medida desses lados sejam A, B e C. Do jeito que tá o triângulo assim, a gente consegue traçar aqui, ó, a altura, tá? Lembrando que a altura, ela tá formando 90 graus com a base A, tá bom? 90 graus para os dois lados. Essa sombra que o cateto C faz aqui na hipotenusa, a gente vai considerar que ela tem medida M. E a sombra que o cateto B faz na hipotenusa, eu vou considerar que tem a medida M, tá? Se a gente for separar os triângulos, vai ficar dessa forma. Então, aqui, o triângulo verde é esse menor, o triângulo laranja é esse triângulo do lado direito, e aqui o triângulo preto é o triângulo todo. As relações métricas são basicamente puramente consequências das semelhanças de triângulos, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos olhar pelos ângulos, tá? Aqui, no triângulo grande, eu tenho esse ângulo aqui, que eu vou riscar ele, deixar ele verdinho. Então, esse ângulo é este que tá aqui. E também é, no triângulo verde, esse ângulo que tá aqui. Esse ângulo vermelho que eu tô destacando aqui, ele vai ser o ângulo aqui e também vai ser esse ângulo aqui. Observem que o triângulo verde e o vermelho, a soma deles é 90 graus. Aí, automaticamente, o triângulo vermelho vai ter que ser esse, porque o verde com o outro precisa formar 90 graus. O único que forma 90 graus com o verde é o vermelho. E, seguindo a mesma lógica, a gente vai ter aqui o ângulo vermelho formando 90 graus com o triângulo verde. Então, colocando nos lugares aqui, esses são os ângulos, tá? E a gente vai olhar para esses ângulos para conseguir fazer as semelhanças de triângulos. Chamei aqui triângulo 1, triângulo 2 e o triângulo 3. Vamos lá para as nossas semelhanças de triângulos. Olhando para o triângulo 1 e 3, como a gente já viu, ó, pelo caso ângulo, ângulo e ângulo, eles têm ângulos da mesma medida, logo eles são semelhantes. Se eu olhar para o ângulo de 90 graus do triângulo 1, o ângulo de 90 graus está olhando para o C. Eu vou ter que C está para. E o ângulo vermelho está olhando para o N, então C está para N, assim como, agora eu vou lá para o triângulo 3. Ângulo de 90 graus está olhando para o A. E o ângulo vermelho está olhando para o C. Multiplicando o cruzado, olha o que eu vou ter. C vezes C é C ao quadrado e A vezes N. Essa é uma das relações métricas do triângulo retângulo. Vamos para o próximo. Agora, se eu olhar para o triângulo 1 e 2, o verde e o laranja, como que vai ficar? Eu tenho
o ângulo vermelho está olhando para N. E o ângulo verde clarinho está olhando para a altura, para H. Assim como o triângulo 2, o ângulo vermelho está olhando para o H e o ângulo verde claro está olhando para o M. Multiplicando o cruzado, H vezes H, H ao quadrado, e aqui N vezes M. Tá? Mais uma relação trigonométrica que a gente tem aí. Agora eu vou analisar olhando para os triângulos 2 e 3, esses dois aqui. Vamos. O ângulo de 90 graus está olhando para o B, assim como, e agora eu vou escolher o ângulo vermelho, que está olhando para o H. B está para cá, H, assim como triângulo preto. 90 graus está olhando para o A. Triângulo vermelho está olhando para o C. Se eu multiplicar cruzado, eu vou ter que B vezes C é igual a vezes H. Ainda no triângulo, usando os triângulos 2 e 3, eu vou ter outra semelhança de triângulo aqui, que é ângulo de 90 graus está olhando para o B, ângulo verde está olhando para o M, assim como ângulo de 90 graus está olhando para o A, e ângulo verde está olhando para o B. E aí, multiplicando o cruzado, vai ficar que B ao quadrado é igual a A vezes M. Essas aqui são as principais relações trigonométricas. Se você sair aplicando essa semelhança entre os triângulos, você vai conseguir encontrar algumas outras igualdades, mas essas são as principais. Uma forma aí que fica mais fácil de memorizar estas relações, se você esquecer, você pode aplicar a semelhança de triângulo num exercício. Mas uma forma mais fácil para você memorizar essas relações métricas, vou mostrar aqui. Então, assim, ó, a gente tem essa daqui, H ao quadrado é igual a N vezes M, H ao quadrado é igual a M vezes N, que é esta. A outra, C vezes B é igual a H vezes A. Esta daqui. E agora, um U, que vai ser C ao quadrado é igual a N vezes A. E o outro lado do U, B ao quadrado é igual a M vezes A. B ao quadrado é igual a M vezes A, tá? E aqui estão as relações métricas no triângulo retângulo.